latinoamericana aquí en el Externado y es un gusto para mí estar acá con ustedes y por este primer panel del Congreso y es un gusto introducir el panel de jóvenes investigadores es como Internet, expresión política y movimientos sociales. Y vamos a comenzar con Camila Montealegre, disculpen, de la Universidad Federal de Serena de Brasil. Disculpen, no puedo hablar portugués. Entonces, vamos a comenzar y si hay preguntas, no sé si ustedes se prefieren tener después de todos los ponentes o después de cada uno. Después de todo. Ok. Entonces. Y tiene. ¿Quién tiene números? Buenas tardes. Vou falar só o buenas tardes em espanhol mesmo. Eu sou estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Federal do Ceará e sou bolsista de iniciação científica do grupo de pesquisa em política e novas tecnologias, que é orientado pelo professor Jamil Marques, que também é meu orientador nesse trabalho. Então, eu analiso, nesse trabalho, eu analiso o blog da Dilma, que eu vou apresentar daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução teórica sobre internet e participação política. A gente vê que no começo dos estudos sobre internet ainda se tem um entusiasmo muito grande sobre o que a internet poderia fazer pela democracia e de como ela poderia trazer as pessoas que não se interessam por política ou que não estão participando, ela poderia ser a solução para trazê-las, para fazê-las se interessar por política, como se ela só, como sendo uma ferramenta, não fosse considerada uma ferramenta, e sim capaz de fazer as coisas por si só. Então, aí com o prosseguimento dos estudos, a gente já encontra o Wilson Gomes, por exemplo, falando que os recursos tecnológicos eles são instrumentos à disposição dos agentes sociais. Portanto, a internet não teria como frustrar essas expectativas de participação política, porque ela não pode prometer nada. Quem faz alguma coisa com ela e se utilizando dela são as pessoas. E daí vem a importância de que se exista uma cultura política no país ou na cidade, porque não adiantam as melhores ferramentas do mundo se as pessoas não estão dispostas a participar. E ainda a internet, por sua possibilidade de romper as barreiras de espaço e tempo, ela pode também, uma das ferramentas que pode fazer isso seriam os blogs, com a possibilidade de, além dos guetos tradicionais, de ficar todo mundo falando só para si, para quem já concorda com aquilo, e até contestar os meios de comunicação tradicionais, inclusive conseguindo pautá-los, dependendo da repercussão que determinada opinião ou notícia veiculada num blog consiga no meio, na internet. Então, eu peguei aqui a classificação de blogs desses autores, e o blog da Dilma é um blog político e independente. Então, eu vou trabalhar só com essas duas por questão de tempo também. O blog de política, como eles colocam, seriam aqueles que disponibilizam em suas páginas mensagens sobre assuntos políticos, podendo ser informações, debates, comunicações ou formas de ativismo. E isso, a gente encontra meio que tudo isso misturado no blog da Dilma, como eu vou apresentar daqui a pouco. O blog independente, ele é criado e gerenciado por pessoas desconhecidas do grande público. E ele também tem uma grande autonomia no seu conteúdo, embora, em contrapartida, tenha a questão da credibilidade, já que, como a pessoa pode falar o que quer, é mais fácil de ser contestado e uma visibilidade menor também.
Esse é o layout do blog da Dilma em 2010. O período de mensagens que eu analisei foi os 15 dias anteriores ao segundo turno das eleições de 2010 no Brasil. E o blog foi criado em 2008, na verdade, quando a hoje presidenta Dilma ainda era ministra da Casa Civil do governo Lula, o seu antecessor. Ele foi criado inicialmente por uma pessoa que se dizia jornalista, mas com o passar do tempo foi agregando algumas contribuições e chegou a ser mantido por uma equipe de 38 pessoas, que aí vinham advogados, militares, eram pessoas de várias outras áreas. O material que ele se utiliza são materiais das plataformas tradicionais de comunicação, como, para dar um exemplo, houve um debate de TV e eles colocaram lá o debate disponível para as pessoas assistirem, mas já com o título Dilma venceu o debate da Rede TV. Quando eles se utilizam de materiais, das mídias tradicionais, normalmente dando essa roupagem que favorece a candidata. Há também uma mistura de textos informativos com opinativos, inclusive no mesmo texto se encontram esses gêneros. O blog usa também de charges, de ilustrações, de vídeos, tem uma conta no Twitter também. E aqui a gente começa a ver bem o público ao qual ele é destinado. Os comentaristas, no caso, são chamados de dilmistas, e os blogs parceiros chamados de blogs progressistas. A gente vê muito que é voltado para quem é eleitor da Dilma ou simpatiza com o partido dela. Não é bem um blog aberto para debate. Isso a gente vai comprovar quando vai ver quando chegar os comentários. Que os comentários são moderados e há a possibilidade de anonimato. E segundo a Rosley Maia, em um artigo em parceria com o Jamil Marques, essa possibilidade, o anonimato muitas vezes significa que não há grande compromisso com a discussão, que se coloca lá, que se joga aquela opinião, mas ficou lá, não se preocupa em retorno, em continuar um debate. No período analisado foram 51 postagens que o blog teve, só que o que a gente encontra, como eu coloquei o comparativo dos dias anteriores, é que o número de postagens comentadas é bem baixo. E não só isso, além do número de postagens comentadas ser baixo, o número de comentários em cada postagem também é muito baixo. Normalmente o teor dos comentários é de aprovação ao que está sendo dito, e quando é de contestação é uma coisa tipo um anônimo que fala que a Dilma é uma falsa e que ela vai... Como ela era apoiada pelo então presidente, ele diz que ela iria deixá-la, abandoná-lo depois que fosse eleita. Então não é nada, não se apresentam argumentos muito razoáveis, e por outro lado os comentários discordantes acabam por ser ignorados também. O que eu concluo, pelo menos preliminarmente, é que se não se explora o espaço que o blog oferece para troca de ideias, embora a gente já tenha visto algumas ferramentas, algumas campanhas que se utilizam na internet muito bem sucedidas, como a do Barack Obama, no Brasil a internet também vem ganhando muita importância nas últimas campanhas políticas, em especial em 2010, mas no caso do blog aí, a gente ainda não vê ela servindo como forma de se debater, de se confrontar ideias. É mais, como a Pippa Norris fala, mesmo de pregar para os convertidos. E acaba atraindo mesmo quem já é interessado em política. Não se preocupa muito em trazer para a discussão quem está à margem ou quem não se interessa, que seria uma das vantagens
da internet, né? Ao poder romper essas barreiras de espaço e de tempo, agregar o maior número de pessoas possíveis às suas discussões e tudo. E aqui são minhas referências. É isso. Obrigada. Muchísimas gracias, Juanita. Y ahorita Ryan no está acá, entonces tenemos al tercer con Nicole Zapala y Rodrigo Durán de la Universidad External de Colombia. Y ustedes tienen clase, ¿no? Y también para todos ustedes en sus bolsas tienen el programa del Congreso y un CD con todos los pendientes y los papeles. Bueno. Ok, bueno, en 15 minutos. Oh, okay. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Rodrigo Durán y soy estudiante de periodismo, estoy a punto de graduarme. Y primero, antes sobre todo, teniendo en cuenta las personas que son de otros países y que están acá, quiero hacer un pequeño contexto de lo que sucedió en el 2010 en las pasadas elecciones. El actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, contaba con un candidato, competía con un candidato que es el detonante de nuestra investigación, que es Antanas Mockus. Entonces, nuestro trabajo básicamente es lo que nosotros vamos a compartir aquí, es la ruta que nosotros trazamos durante toda nuestra investigación para estudiar y analizar la interacción política en las redes sociales. Entonces, este es el candidato pues el detonante de nuestra investigación, porque tiene un modelo de campaña que se adapta muy bien a las redes sociales y al internet. En las elecciones presidenciales fue capaz de construir un nicho de estudiantil, un nicho de juventud, digamos que fue muy importante para la vida política nacional. Aunque haya perdido las elecciones, creo que hubo varias cosas que hay que mencionar. Una de ellas que las redes sociales empezaron a ser un escenario un escenario útil para medir las estadísticas. Ya se hablaba en los noticieros y en la radio de el número de seguidores en Facebook de Antanas Mockus frente a otros candidatos. Ese es el cierre de campaña, esa es la comunidad que él logró construir. No tenemos tiempo para mostrarles todos los videos que usted tiene, pero para ponerlos un poco en contexto, recordando un poco también las campañas de Barack Obama y las cosas que aparecieron durante su campaña. No solo veíamos los comerciales tradicionales, sino veíamos series de eventos como transmisiones en YouTube, una fuerte participación en Twitter, veíamos videos como My President is Black, en donde un rapero salía cantando. Entonces, digamos, esta es la comunidad que se formó. Actores, ciudadanos, todos vestidos de verde. Empiezan a aparecer cosas como que la gente se pone la foto de perfil en Facebook verde. Entonces, digamos que todas esas cosas nos llevaron a nosotros a interesarnos por esto. Listo. Entonces, finalmente, luego de eso, la primera aproximación que nosotros tenemos con las redes sociales es ver los perfiles de nuestros candidatos. Pero no estudiamos las elecciones de presidencia, sino estudiamos las elecciones de la alcaldía, porque ya después de ese fenómeno que puso Mockus, los candidatos a la alcaldía empezaron a adoptar todas estas dinámicas de campaña. Entonces, este es el actual alcalde y este es Antanas Mockus. Estas capturas son recientes, estas capturas son de allí. Ahí pasa.
Pero finalmente, después de, digamos, de tener una aproximación con los candidatos y de pues, hacer una investigación sobre política y construcción de movimientos sociales en Internet, nosotros materializamos todo esto con un concepto que es el coeficiente de agrupación, y empezamos a estudiar qué tan efectivas son estas relaciones que son, y qué tan capaces son estos candidatos de construir nichos relevantes en la red. Finalmente, el objetivo de esta investigación está dirigido a explorar eso, la interacción de los actores políticos y los ciudadanos en las diferentes plataformas del Internet. Para esto, pues usamos una plantilla que es la plantilla de NodeXL, de la que Nicole pues, les va a hablar. Bueno, retomando un poquito lo que les decía Rodrigo, el plan de trabajo que tuvimos, lo que queríamos hacer, el objetivo con ese plan de trabajo era determinar qué tipo de relaciones se construyen y qué tan políticas son las relaciones que se construyen en las redes sociales según, digamos, los perfiles, las páginas en Facebook de los 11 candidatos que estuvieron en la contienda para el alcalde de Bogotá, y no solamente con las páginas de Facebook, sino también con sus canales en YouTube. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos una plantilla de Excel, como decía Rodrigo, se llama NodeXL, en la que podíamos extraer todos los datos de las personas que estaban siguiendo o dándole like a estos 11 candidatos con sus respectivos partidos. No hay tiempo para mostrar todos los ejemplos, pero les voy a mostrar los dos, digamos, más relevantes, aunque como inicialmente habíamos tomado al Partido Verde como el ejemplo principal, voy a comparar el Partido Verde con el Conservador, que es el que resulta más, más interesante. Dale. Este es un gráfico de NodeXL. Este punto aquí en la mitad representa el Partido Conservador y el resto de puntos son las personas que están relacionadas con el Partido Conservador en su página en Facebook. O sea, todas estas son personas y este es el partido. Las líneas son, bueno, se llaman aristas y representan las relaciones. Aquí no se ve muy bien, pero son relaciones directas porque, digamos, si hay una flecha aquí señalando a esta persona, quiere decir que el Partido Conservador sigue a esta persona y viceversa. No se ve muy bien, pero eso es lo que pasa en Facebook. En cambio, en Twitter, por ejemplo, uno puede seguir a una persona, pero esa persona no la tiene que seguir a uno necesariamente. Este gráfico resulta muy interesante porque ahora que pasa al de YouTube. Perdón, este es el de Facebook y el otro es el de YouTube. Los gráficos del Partido Conservador son peculiares porque se ve que las redes son cerradas. O sea, no hay mucha gente, no hay mucha gente que está en las redes, pero también es porque no es permitido. En contraposición está el Partido Verde. Este es el gráfico de el Facebook del Partido Verde, y aquí sí podemos ver que el Partido Verde ha traído mucha más gente, y además se han formado como grupos que pueden en determinado caso ser grupos de opinión, y aquí en el centro está el Partido Verde, que está conectando a todas estas personas, no solamente con el partido, sino entre ellas. Esto lo podemos saber por unas estadísticas que arroja NodeXL, específicamente la que nos dice qué tan cercanos están las personas que se encuentran en esta red. Esa estadística se llama coeficiente de agrupamiento, y
el máximo puntaje que se puede sacar es 1.0 y este gráfico tiene 0.8, me parece. Sigue al de YouTube. Este es el gráfico de YouTube, que aunque se ve que hay mucha gente y se han creado como más o menos 3 grupos de personas y el Partido Verde está acá en la mitad, hay mucha gente, pero el coeficiente de agrupamiento es muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay mucha gente que sí está siguiendo al Partido Verde en su canal de YouTube y está teniendo acceso a el contenido que el Partido Verde está publicando. Sin embargo, entre las personas no se han conformado como esas relaciones y la verdad eso no, o sea, no podemos garantizar que por este gráfico vaya a haber una movilización. Sí. Bueno, ya digamos para terminar y después de haber visto cómo funcionan las redes sociales y en la política colombiana, me gustaría leerles un poquito lo que fueron las conclusiones. Los resultados y las gráficas obtenidas evidencian coeficientes de agrupamiento bastante desalentadores. Prueba clara de que los líderes políticos aún no dominan los escenarios virtuales y sus diferentes herramientas, o sea, hay falta de conocimiento. Esto trae como consecuencia que las transformaciones que sufren los discursos y las agrupaciones involucradas aporten poco a la construcción de movimientos sociales y políticos donde los individuos deberían compartir su interés. A pesar de que algunos partidos lo intentan, o sea, intentan como el Partido Verde, por ejemplo, no como el Conservador, cuando pretenden que la ciudadanía interactúe y se vea incluida a través de la virtualidad, los mismos actores políticos cierran las puertas para la construcción de nuevas interacciones y redes en direcciones recíprocas, que era lo que les explicaba de las relaciones directas e indirectas. Aunque sería injusto decir que en la red no hay espacios para el desarrollo de los movimientos sociales y políticos, habría que decir que varios errores metodológicos de quienes gestan las campañas de expectativa impiden que se avance en la materia. El principal obstáculo, sin duda, como les estaba contando, es la falta de conocimiento sobre el ciberespacio, escenarios virtuales, dinámicas de interacción política, manejo de datos en internet, términos como community management, contenidos virales. Y está claro que si la existencia de los movimientos políticos en las redes sociales se pone en duda, los espacios democráticos virtuales no están cerca y la desordenada participación de las personas genera más problemas de los que parece. Mientras falte conocimiento, y esta es la conclusión global, mientras falte conocimiento en la técnica y en las exigencias del mundo digital, habrá siempre agrupaciones desorganizadas cuya única oportunidad de consolidarse como movimiento político se verá desperdiciada. Bueno, ahí yo quiero, digamos, aunque nosotros somos bastante atrevidos, digamos, a la hora de concluir, es importante también mencionar pues 2 obstáculos que nosotros tuvimos para hacer este tipo de análisis. El primero, pues la privacidad en las redes sociales, la privacidad en el Facebook y, digamos, hasta qué punto nosotros podemos llegar, hasta dónde podemos mirar. Digamos que eso es un obstáculo que hay que tener presente y pues que por supuesto está incluido en nuestro trabajo porque es importante mencionarlo. Y el otro, otras acciones que son un poco intangibles en la red, pero que son dinámicas nuevas de la interacción política, como la de la imagen verde en el perfil de Facebook. Cosas nuevas que nos están sorprendiendo todo el tiempo y que sin duda alguna construyen relaciones que en algunos casos se sale de estas perspectivas desde la que nosotros pues las analizamos, ¿no? Pero lo clave, digamos, de nuestro trabajo es ver cómo a partir de todos estos gráficos nosotros podemos detenernos a pensar en la confianza que construyen los políticos con sus electores, ¿sí? Y cómo todas estas relaciones pues, nos pueden dar a pensar muchas cosas sobre campañas. Este programa, y cierro con eso, no solo sirve para estudios de temas políticos. Toda persona que esté pensando en trabajar con audiencias o con comunidades, ¿sí?
debería aprovecharlo. Debería aprovecharlo porque pues es muy útil tener presente el coeficiente de agrupamiento que puede generar una persona en la red. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Mejor. Rodrigo. Rodrigo. No, no te preocupes. Okay. Ok, ahora tenemos Ariane Esteves Amaro del Unesp Baruta. ¿Cómo se llama la universidad? Unesp de Brasil. Buenas tardes. Eu vou falar em português, porque senão não vai dar muito certo, mas acho que qualquer coisa aí vocês perguntam. Bom, meu trabalho, eu sou bolsista de iniciação científica, já tem 2 anos, da FAPESP, e eu trabalho com a questão da opinião pública, como ela influencia os estudantes de jornalismo dentro da universidade. Então a gente foi buscar descobrir como os futuros formadores de opinião, que vão estar colocados no mercado, percebem a influência da mídia na sua formação. A minha orientadora é a professora Célia Hertz, também lá da universidade. Bom, na verdade, assim, para contextualizar um pouco o estudo, assim, a gente estudou que o cenário político ele tem várias transformações ao longo dos anos e que a maioria delas foi impulsionada pelo desenvolvimento da mídia. Conforme foi desenvolvendo essa questão de novas mídias, né, o rádio, depois a televisão e a internet, elas sempre foram transformando o cenário político, vai acompanhando. E nesse cenário, com as transformações que vão caminhando, existe alguém que é o detentor da informação. E nesse cenário a gente coloca o jornalista ou o profissional da comunicação que é responsável por manusear essas informações, ele recebe as informações e ele vai trabalhar essas informações para que elas sejam passadas. Então sempre tem ali uma questão de opinião própria, é impossível você ter uma veiculação de uma notícia totalmente imparcial. Então é daí que a gente coloca que existem as alterações e alteração, sempre tem uma alteração assim para um ponto de vista pessoal de quem está manuseando as informações. E a gente sabe também que a maioria da população agrega as suas informações pela mídia massiva. Televisão, internet, rádio, que nunca perde seu lugar. Então existe essa influência e a gente foi atrás de descobrir como ela acontece. Né? Aí por que escolher os estudantes de comunicação? Como eu já disse, porque eles têm um duplo papel. Eles são os vigilantes da informação, eles são aqueles que vão receber as informações e também são os formadores de opinião. Porque se a mídia forma opinião, o jornalista que está ali manuseando as informações, ele é responsável por formar essa opinião que vai ser passada. Então, além de todo o levantamento bibliográfico, eu me baseei em algumas teorias a princípio. Então, a gente pegou a teoria da nova ambiência eleitoral, do Leal, que ela trata que o cenário político, principalmente assim, que a gente colocou no Brasil, ele está mudando. Não existem mais, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquela questão partidária, muito ligada a partido, no Brasil não. Existe a personalização, então a pessoa ela vota de acordo com o candidato, não mais com o partido político. Então existe a questão de ter que trabalhar a imagem do candidato, ao invés de associá-lo, nem sempre ele é associado ao seu partido. Então é a imagem pessoal, seria essa coisa da imagem de cada candidato. E aí a gente analisou as teorias do voto, que são 3, a psicológica, a sociológica e a racional, que elas é uma questão de que elas vão evoluindo ao longo dos anos para descobrir como que o voto ele é formado, como que uma pessoa forma seu voto, né? A primeira acreditava que existiam os líderes de opinião nas comunidades que formavam a opinião de todos os outros. A outra, já que é a psicológica, acreditava que as pessoas tinham suas vontades e de acordo com a sua bagagem social elas reuniam e faziam o ato de votar. E a racional, que foi a que a gente chegou ali à conclusão de que é a mais cabível atualmente, é que o indivíduo ele é um investidor e o seu voto é o seu investimento. Então, assim, ele vai buscar caminhos para formar a sua opinião. E aí entra a imprensa, entra a mídia, já se considera essa questão mais atual. No primeiro ano de pesquisa, eu fiz uma pesquisa quantitativa com os discentes de comunicação. Então, a gente pegou alunos do primeiro ano e do 4º ano da universidade para descobrir como que se desenvolve, como a pessoa entra e como ela sai. Então, a gente aplicou uma pesquisa quantitativa, um formulário, acho que 20 perguntas, para traçar o perfil do estudante de jornalismo e como ele percebia a influência dessa mídia.
Então foram no primeiro e no 7º termo, aí foram as amostras. E a gente pegou também estudantes de outras habilitações do campus, outros cursos, para formar um grupo de controle, para a gente ter um parâmetro, para ver se tem diferença entre os estudantes de jornalismo e os estudantes de outros cursos. E aí nesse ano, depois de resultados que a gente atingiu, eu estou trabalhando com um grupo focal, que a gente faz um grupo e discute os assuntos que a gente quer que sejam abordados. Eu estou trabalhando ele no Brasil e agora em novembro eu vou para a Espanha fazer o mesmo trabalho lá. Bom, aqui são alguns resultados que eu tive no primeiro ano. Uma das questões que a gente queria descobrir era como esses estudantes acreditavam que a mídia influenciava a sua vida. Então, assim, se dá para perceber, não sei se dá para ler, mas aqui são os estudantes do 4º ano, aqui os do 1º ano, e aqui os do grupo de controle, que são os estudantes de outras habilitações do campus, e aqui é uma porcentagem geral. Aí, assim, a pergunta era assim, como você acredita que a mídia influencia a sua vida? Não influencia, influencia um pouco, influencia muito, ou não responderam a pergunta. E como a gente pode perceber, a maioria dos estudantes percebem essa influência da mídia. Existe uma divisão que ela aumenta aqui, né, no 1º e no 4º ano. Então, significa assim, ao longo do curso, que tem a mesma pergunta aplicada num 2º semestre. Que os estudantes vão percebendo que aumenta essa influência da mídia, eles ganham uma consciência de que ao longo do curso eles também são influenciáveis, porque o estudante de jornalismo tem muito de achar que entra na universidade e que ele tem uma barreira, que ele não se influencia, ele tem a sua própria opinião e nada mais vai passar. E não, eles criam essa percepção de que as coisas não são bem assim. E aí, para confirmar a questão da nova ambiência eleitoral, que foi a teoria que a gente levantou, a gente perguntou como eles votavam. Se eles votavam de acordo com o candidato que mais lhe agradava, independentemente do partido, ou se eles votavam pelo partido político. E aí dá para perceber que essa questão é muito nítida, de que eles votam de acordo com o candidato. Que essa questão do partido, no Brasil, está cada vez menor. Existem ainda os estudantes que são ligados a partidos políticos, que escolhem seu candidato de acordo com o partido, mas ela é bem menor. A influência é a questão do candidato, por isso que entra a questão do jornalista, porque ele vai trabalhar essa imagem do candidato, as assessorias especializadas vão trabalhar essa imagem para que o candidato venha a ser eleito, né? Se é a sua imagem que ganha votos, então essa imagem precisa ser trabalhada. Bom, aí a questão do voto obrigatório, que no Brasil o voto é obrigatório para todos os 18 a 65 anos. Então a gente foi descobrir se os estudantes eles têm um interesse por política, se eles são participativos. Então a gente perguntou, se o voto não fosse obrigatório, você votaria? Então assim, depende da eleição, não votariam ou votariam mesmo assim. E no geral, a maioria dos estudantes diz que votaria mesmo que o voto não fosse obrigatório, mostrando que existe aí um interesse por política, uma participação política dentro do curso de jornalismo. E isso só se mantém ao longo dos anos da faculdade, isso não retrocede. Aí, assim, dentro desse trabalho, a gente foi descobrir que os estudantes, eles se informam cada vez mais pela internet. Então, assim, a internet se tornou o meio principal de informação. E ela é um meio que está em constante transformação, é impossível a gente acompanhar o crescimento, acompanhar as mudanças. E pelos dados que a gente levantou, por exemplo, só em 2010 houve um aumento de 24% na questão dos usuários dentro do Brasil. E dentro do país, para contextualizar um pouco, como a minha pesquisa começou ano passado, então assim, em 2011, várias manifestações no Brasil começaram através das redes sociais. Então assim, antes não se acreditava que isso era possível, mas depois as páginas do Facebook foram agregando, elas criavam, por exemplo, essa aqui foi a Marcha da Maconha. Foi assim, o pessoal queria legalizar, eram pessoas que acreditavam que era necessário legalizar a maconha dentro do país. Eles criaram esse evento no Facebook e em várias cidades do Brasil, várias pessoas foram às ruas, através de um movimento organizado dentro da internet, para protestar por aquilo que eles acreditavam. Isso também aconteceu com um churrasco, que eles achavam que iam construir um metrô, e eles achavam que... E os moradores daquela região, era uma região nobre, não queriam que o metrô fosse construído, porque iria atrapalhar a vida deles, de que moravam ali. Então as pessoas se organizaram e foram ali protestar. E aí ficou conhecido como o churrasco das pessoas diferenciadas no Brasil. E na questão política, a gente teve um caso muito nítido, que foi a campanha eleitoral de 2010, presidência, que a atual presidente Dilma, ela concorreu também com o Serra e com a Marina Silva. A Marina Silva era candidata do Partido Verde,
E, a princípio, ela não tinha uma popularidade muito grande, só que construiu-se uma campanha muito grande na internet. Criou-se Facebook, Twitter, e dizia-se que ela mesma administrava essas páginas, e ela conquistou muita gente, principalmente o público jovem. Então, assim, uma candidata que não tinha perspectiva nenhuma de votos encerrou a eleição com quase 20% dos votos totais. Então, isso mostra que existe, sim, uma capacidade da internet, né? E aí, assim, a questão do próprio Obama nos Estados Unidos, que muitos estudiosos acreditam que se o Obama não tivesse feito uma campanha tão massiva pela internet, ele poderia não ter sido eleito, por exemplo, né? Então, esses são só alguns dos exemplos que a gente coletou. Bom, aí como está em andamento a pesquisa ainda, eu estou estudando o Pierre Levy, que ele acredita que as redes, elas são compostas por vários indivíduos que buscam informação. Então, é uma grande rede de informação. E ele acredita nessa cybercultura, que é um termo ainda muito difícil da gente desenvolver, exatamente porque a internet está em constante transformação. Mas, assim, ele acredita que essa cybercultura são um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, pensamentos, tudo que é desenvolvido na internet pode ser considerado como cybercultura. E as redes sociais, elas têm crescido vertiginosamente nos últimos anos. O conceito de participação política, ele não pode mais ser limitado, não dá mais para você falar que só participa politicamente, só é ativo politicamente quem vai a uma manifestação ou quem vai a um comício político. Hoje existem várias formas. Você participa votando, pedindo alguma coisa, comentando uma publicação. Então esse conceito hoje ele é muito mais abrangente por conta da internet. Uma autora brasileira que chama Raquel Recuero, que é uma teórica nova, ela acredita que as redes sociais elas são metáforas para os grupos humanos. Então são as articulações entre os atores sociais e as suas conexões. Então é como se a gente tivesse uma grande sala, que nem a gente está aqui, só que fosse uma sala imensa, que todo mundo pode se relacionar sem nenhum limite de espaço. Então existe uma expansão dos horizontes, as campanhas políticas elas têm um alcance cada vez maior, e a internet acaba substituindo o contato que o político nem sempre pode fazer com cada casa. Ele não tem como passar em cada casa e falar com cada pessoa. Então a internet acaba aproximando o político da população, de cada eleitor. Então, assim, eu estou em andamento com essa questão da internet, mas através de alguns grupos do grupo focal que a gente já fez, dá para perceber que, assim, os estudantes da nossa geração, que são estudantes que estão em formação agora, eles acreditam sim que a internet vai ganhar cada vez mais espaço, mas que ainda não dá para medir a influência que essa internet exerce, porque muita coisa é comentada, mas não tem um fundamento. Então, assim, a rede social, por ela ser muito ampla e qualquer um poder participar, não dá ainda para você saber exatamente qual a influência que ela exerce. Talvez as gerações futuras que já estão crescendo, mexendo em tablets, em celulares, talvez para elas a internet seja a fonte principal de informação. Mas para a gente ainda não é. A gente ainda muitas vezes não acredita que a internet, muitas vezes a gente duvida da veracidade das informações que são veiculadas. Então, além disso, assim, o que a gente concluiu dessa etapa é que o eleitorado de jornalismo, ele agrega à mídia um papel de centralidade na sua vida, ele percebe essa influência, eles desenvolvem uma criticidade ao longo do curso, através das perguntas que a gente respondeu, que eles responderam, dá para perceber que não é assim, que as notícias veiculadas, eles percebem que existe uma manipulação na mídia, que elas não são totalmente verídicas e que existe essa criticidade que é desenvolvida ao longo do curso. E as redes sociais, as mídias interativas dão um novo ritmo social para todo o processo eleitoral, acredito que não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E essa consciência da influência que o estudante de jornalismo percebe é muito importante no mercado de trabalho, porque ele sai se ele percebe, se ele tem noção dessa consciência, ele vai ser um profissional mais consciente naquilo que ele vai falar, porque ele vai perceber que ele também vai influenciar as pessoas, né? E a internet ainda entra como principal meio de informação dos discentes, e isso só tende a crescer cada vez mais. Muchas gracias, Ariane. Ok, ahorita tenemos media hora para preguntas y discusión, entonces quizás que todos los presentadores que estén por acá, no sé, si ustedes... ¿Y hay preguntas?
¿Alguien tiene una pregunta o comentario? ¿Diego? Sí. Para Ariel. Tú analizas distintos tipos de periodistas, de ejercicio periodístico. En tu caso, quería saber si ese periodismo que estabas analizando ahí estaba discriminado en algún punto dentro de la consideración del medio, en la centralidad que estabas hablando aquí de este problema, si había discriminado el tipo de medios que estaban apareciendo ahí, media, no sé, como la discriminação deles? É que acaba não tendo muito tempo, né? Mas assim, a gente fez uma pesquisa, o foco são os estudantes de jornalismo, né? Então a gente foi descobrir através do que eles se informavam. Então no questionário existiam perguntas assim, você se informa mais através de televisão, rádio, internet, jornal. E além dessa pergunta, outras, por exemplo, assim, você acredita que a informação, nesse grupo focal que a gente fez, por exemplo, dá para perceber que os estudantes, eles acreditam que a informação veiculada pela televisão ainda tem um caráter de maior credibilidade e que a internet acaba se tornando assim um palco para discussão do que é veiculado pelo jornal e pela televisão. Então, assim, a geração, pelo que deu para perceber, assim, que eu estou estudando ainda, a nossa geração de estudantes, ela ainda não agrega à internet a questão de credibilidade total. Ela acha que existe uma fonte de discussão muito grande, mas que muitas vezes não tem um embasamento. Então, por isso que eles ainda acreditam que a informação veiculada pela televisão e pelos jornais impressos são tem um caráter mais verídico, né? ¿Algo más? Sim? Boa tarde, Ariane, eu tenho uma pergunta, eu sou da sala da imprensa da universidade. A minha pergunta é simples. Você acha que o feito de que o Brasil seja um país onde o voto obrigatório é determinante para que as próximas eleições, ou as eleições no futuro, o feito da atividade nas redes sociais, nos estudantes, a atividade em linha, seja determinante para ele escolher o próximo presidente, o próximo congressista, pensando no feito do Brasil, o voto é obrigatório. Porque, por exemplo, no caso, dos colegas que falaram das eleições aqui na Colômbia não é obrigatório. Então, por exemplo, se tem um movimento bem grande nas redes sociais, o resultado nas urnas, dos votos, não se reflete. Então, por exemplo, nas redes sociais tem muita atividade, nos votos não é mesmo. O feito do que o Brasil tenha o voto obrigatório é significativo? Eu acho que sim, porque eu acho que a questão de que todo mundo tem que votar, ela obriga a pessoa a buscar informação. Então, os candidatos também se veem obrigados a expandir as suas formas de atingir a população. Que antes eles podiam ser distantes, antes isso não fazia. Agora eles têm uns recursos para conquistar cada vez mais eleitores. Então, como o voto é obrigatório, quanto mais eleitores eles ganharem através das redes sociais, das manifestações pela internet, que na verdade eles acabam atraindo muito mais público jovem, né, uma campanha massiva pela internet atrai esse público a votar no candidato, que foi o que aconteceu nas eleições de 2010 com a candidata Marina Silva no Brasil. Ela ganhou, acredita-se que ela ganhou esses 20% dos votos válidos pela sua campanha na internet, porque ela não tinha perspectiva nenhuma de atingir um público tão grande. E acho que somente foi pelo feito que teve uma campanha nenhuma assim. Ela sim, porque ela não, se você via, por exemplo, a imagem dela que passava pela televisão, ela era uma mulher muito simples, ela não fazia assim campanhas, o partido dela é pequeno dentro do Brasil, porque mesmo sem ter partidários no Brasil, existem dois partidos que são maiores, né, nas coligações, que é o PSDB e o PT, que eles têm aí, são os mais representativos. E ela, por ser de um partido menor, chegou a uma quantidade tão grande de votos à presidência, que reflete muito essa questão das redes sociais. Obrigado. Agora, assim, eu concordo com a importância das redes sociais, da internet, mas também nem sempre isso consegue, uma boa utilização consegue ser transmitido em voto, né? Como teve também nas mesmas eleições de 2010, um dos candidatos que é de um partido pequeno, do PSOL, que mais usou
que mais usou a internet conseguiu chegar a trend topics mundiais. Ele não era convidado aos debates de televisão e ficava comentando os debates por Twitchcam. E tinha muitas pessoas para assistir tudo, mas não conseguiu refletir isso em voto. Acho que ele não chegou a 5% dos votos válidos. Acho que tem que ter um recall também fora das redes sociais, né? Não sei se por si só uma campanha nas redes sociais é o suficiente. Eu acho que é um mas que é predominante, mas que é importante, deve ser um fator bem importante. E a ganhar importância nos próximos anos, eu acho que sim. Eu acho que tende a ganhar cada vez mais importância. Eu acho que é um conjunto também da questão do plano de governo, das propostas de campanha trabalhadas da maneira correta nas redes sociais. Eu acho que isso tende a ganhar cada vez mais espaço. Começou nas últimas eleições, isso no Brasil começou nas últimas eleições. Eu acho que nas próximas isso já vai estar cada vez maior. ¿Algo más? Pues tengo un pregunta para Nicole y Rodrigo. Y si ustedes pueden explicar un poquito más sobre su metódico para el análisis de redes. Sobre la Sí, metodología. sí. Bueno, nosotros utilizamos una plantilla, una plantilla de Excel que se llama NodeXL. Lo que hace esa plantilla es extraer los datos de algunas redes sociales. Como explicó Rodrigo, había algunos inconvenientes con la privacidad de las redes y no se podía extraer los datos de todas. ¿Qué se hace? Se saca los datos de todas las personas que son followers o que han dado like al fanpage o que siguen en YouTube, dependiendo de cada red. Y además de eso, podemos ver unas estadísticas que evalúan el gráfico que es arrojado según cada red. Esas estadísticas solamente son números, pero a partir de esas estadísticas se puede sacar conclusiones como las que, por ejemplo, yo les estaba explicando del Partido Verde, que era el coeficiente de agrupamiento, que es, digamos, el más importante para sacar las conclusiones básicas, que es qué tanto el partido está generando clusters, ¿cómo se dice eso? ¿Qué tanto está agrupando a la gente que está participando en esa red? Porque lo importante ahí es no ver qué tantos amigos tienes o qué tantos followers tienes o likes, sino si se puede generar una interacción entre esas personas que están conformando esa red. Sí, bueno, esa es, digamos, sin duda la herramienta que nosotros usamos para trabajar, pero pues es de aclarar que la primera aproximación fue una sistematización de toda la información de la actividad en las redes sociales de todos los candidatos políticos. Cuántos tenían Facebook, hace cuánto se habían abierto sus cuentas de Facebook, qué tan participativos eran todos los candidatos. Una vez nosotros hicimos esas tablas y sistematizamos toda esa información, procedimos a analizar con las posibilidades que nos ofrece NodeXL las relaciones de los políticos, qué tan capaces son de generar todos estos políticos nodos en la red, ¿sí? Y qué nuevos participantes también hay en esta red, ¿no? Finalmente todos esos nodos y todos esos mapas que al principio parecen incomprensibles también son prueba evidente de que hay nuevos participantes y nuevos focos de acción política. ¿Y hay más preguntas? ¿O comentarios? Del análisis que ustedes hicieron con el sistema, parece muy interesante. ¿Devino alguna decisión importante o devino a un cambio de rumbo de la campaña? Pues
de la campaña? Ustedes trabajaron para uno de... Sí, a ver, no sé si voy a responder bien tu pregunta, me contestas. Nosotros hicimos el análisis de la participación de los candidatos de la alcaldía, pero el detonante de nuestra investigación fue Antanas Mockus en las elecciones de la presidencia, porque él, a diferencia de los otros candidatos, tuvo mucha fuerza en las redes sociales, no solamente porque conocía de la materia y porque invirtió en la materia, sino porque su comportamiento y su modelo de hacer política se adaptaba muy bien a las redes sociales. Antanas Mockus es una persona que es conocida acá, fue alcalde de la ciudad en 2 oportunidades y es conocido acá por romper esquemas y por su irreverencia. La foto que sale ahí es una foto de una de sus campañas en la que sale... Superhéroe. Sí, de superhéroe. Se bajó los pantalones, orinó los estudiantes cuando era rector de la Universidad Nacional y una serie, digamos, de conductas cuando estaba de alcalde promoviendo la ley seca. Fue a las fiestas de Halloween disfrazado, digamos, transmitiendo esta ciudadanía. Ese comportamiento se adapta muy bien en las redes sociales y eso fue lo que nos hizo, digamos, ese comportamiento y esa forma de hacer campaña política fue el detonante de nuestra investigación, porque en las elecciones de la alcaldía, que fueron posteriores a las de presidencia, todos los candidatos adoptaron la misma fuerza en las redes sociales y las mismas dinámicas de hacer campaña. Pero ¿qué pasa? Si entendí bien, estaba preguntando si eso tuvo algún efecto en la campaña y si al final... Sí, o si hubo un cambio de rumbo a la campaña. Exacto. O alguna decisión. Lo que explicábamos nosotros al final y hace parte como de las conclusiones de todo el análisis es que de todas formas hay una falta de conocimiento de las redes, todavía no es suficiente para como para hacerse efectivo. Yo creo que aunque sí se genera movimiento y acciones dentro de las redes sociales y que sí se pueden ver físicamente en la ciudad, todavía no hay suficiente conocimiento y no hemos llegado hasta el punto en que de verdad esas movilizaciones se vean reflejadas en las urnas, porque al final de cuentas él no ganó. Bueno, pero ganó, pero ¿cuál era su punto de partida? Tal vez aumentó su caudal de votos, no alcanzó tal vez, pero... Pues considerando que de todas formas él... ¿No tienen ese dato, digamos, cuánto era inicialmente su punto de partida en caudal de votos? No. La evolución no se sabe. Pues de todas formas, considerando que él siempre, lo que explicaba Rodrigo, él siempre rompe con los esquemas, siempre sale con algo nuevo. A mí me parece que de todas formas era de esperarse que alguien empezara con esa iniciativa y subiera así las estadísticas. Los resultados, digamos, fueron desalentadores. Los resultados de finales de las elecciones fueron desalentadores para lo que se esperaba. Una vez él empieza a hacer esta campaña, se empiezan a tener en cuenta mucho las redes sociales en los medios de comunicación y la opinión pública empieza a entender el Facebook como una plataforma política y digamos empieza a darle valor a los participantes de esta plataforma política. Sin embargo, a pesar de que él era el candidato con más seguidores, que parecía, en esa plataforma parecía que sí iba a ganar. No hay una integración, o sea, no se puede no sucedió. Adicionalmente a eso, pues, digamos, hay que agregar que se estaban enfrentando dos personas absolutamente diferentes, ¿no? Estaban enfrentando un modelo político de inclusión y un modelo político, digamos, cuya insignia era ser sucesor del gobierno pasado. Eran dos cosas bastante diferentes, digamos, que dificultaban. No solo diferentes, o sea, en ideología, sino también en prácticas. En metodologías. Pues hay otro más. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los presentadores y a todos ustedes a venir por este panel, y en 20 minutos va a estar un café en un piso más arriba. Acá en la terraza. En 20 minutos, y la siguiente sesión es a las 4.
Muchas gracias. A usted.